Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, no versículo 6. Lucas, capítulo 6, também o versículo de número 6. Se precisar de ajuda, você levanta a mão bem rapidinho, que a gente ajuda você. Você não tem obrigação de saber onde está nada, né? É só trazer a espada, trazer a Bíblia, que a gente ajuda. Lucas capítulo 6, no versículo 6. Da mesma forma que Jesus curou no passado, Ele ainda cura hoje. A palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós é quem mudamos, Deus não muda, Ele continua poderoso. Deus não envelhece, Deus não perde a força, não, Ele continua forte, Ele continua poderoso. E o mesmo que Ele fazia lá, Ele faz hoje. E Ele quer fazer hoje aqui, Ele quer curar. E a Bíblia mostra aqui a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. A mão direita desse homem era seca, era doente, não produzia, não se abria. E Jesus curou a mão desse homem. Isso traz muitas lições para nós. Eu queria que você estudasse um pouquinho esse texto comigo. Diz assim, e aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém, Jesus? Preste atenção aqui no pastor Paulo para você entender o recado de Deus. A Bíblia diz que num sábado, Jesus estava ensinando. E ali estava um homem que tinha a mão direita mirrada. A mão direita dele era doente. A mão direita dele não produzia, era seca. E ele não podia com aquela mão trabalhar, ele não podia fazer nada com ela. E a Bíblia diz que Jesus manda que aquele homem viesse para o meio, se aproximasse mais. Ele estava muito distante, muito longe. E Jesus manda que ele viesse para o meio, que ele se envolvesse mais. A cura acontece quando você vem para o meio, quando você se envolve mais, não fica isolado. O diabo gosta daquele que se isola. Pode olhar com um predador, quando ele vai caçar, sempre tenta isolar. Se tem ali um grupo de animais, um grupo de gazelas, por exemplo, ele tenta isolar uma, fica mais fácil. Então, não se isole, venha para o meio. Fica no meio do povo de Deus, se aproxime, se envolva mais com as coisas de Deus, venha mais à igreja, leia mais a Bíblia, se envolva mais, procure estar mais inteirado com aquilo que acontece na igreja, procure fazer algo mais para Deus, enfim, se envolva mais, venha para o meio. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele pergunta: olha, o que eu devo fazer? É certo eu curar esse homem? Porque ele sabia do que as pessoas estavam pensando, né? Eles queriam que Jesus curasse para acusar Jesus. E Jesus pergunta para eles: é lícito curar esse homem? No sábado? Ninguém falou nada, ele foi. E a Bíblia diz que ele cura aquele homem. Ele manda o homem estender a mão, toca na mão do homem, a mão do homem fica boa. E a Bíblia diz que ali, os escribas e fariseus que ali estavam ficaram muito enfurecidos, porque no sábado o judeu não fazia obra alguma. Era dia de descanso e Jesus estava curando, ficaram revoltados com Jesus. Eu quero trazer uma lição para você bonita que vai ajudar você.
Irmãos, assim como esse homem tinha a mão direita doente, mirrada, a mão dele era doente mesmo, físico. Mas há pessoas cuja mão também é mirrada. Isso aqui eu estou falando no mundo espiritual. A mão da pessoa não produz. Há pessoas que tudo o que elas põem a mão dá para trás. Tudo o que elas colocam a mão afunda. Se assume a direção de uma empresa, a empresa afunda. Se assume a direção de alguma coisa, aquilo afunda. Tudo que ele põe a mão dá para trás, tudo que ele põe a mão dá errado. Nada dá certo. Isso é algo espiritual. Eu me lembro uma igreja onde eu passei que tinha um rapaz, e esse rapaz até foi levantado como obreiro novinho, tinha uns 15 anos de idade. Mas tudo que aquele rapaz colocava a mão dava errado. Nós tínhamos o balcão do patrocinador, e aquele balcão já estava ali há muito tempo com o vidro dele. Ele foi se debruçar sobre o vidro, quebrou o vidro. Vidro quebra, né? Mas aí a gente começou a observar, quebrou o vidro. Aí outro dia, lembro que nós tínhamos, né, um aspirador de pó, nós aspirávamos o altar da casa de Deus, porque era carpete, e aquele aspirador estava lá, foi ele botar a mão, o negócio queimou. A gente começou a observar que não era normal aquilo. Tudo que ele colocava a mão dava errado. E a gente começou a comentar, falei, poxa, não é, esse menino tem alguma coisa nele, não é possível. Tudo, irmão, que o menino tocava, quebrava, dava errado. Aí ele arrumou um emprego numa empresa para trabalhar com cartuchos de impressora. A dona da empresa ligava todo dia para lá para a igreja. Cansei de atender ligação dela reclamando dele. Pastor, eu vou mandar esse rapaz embora. Eu era auxiliar na época, né? Eu vou mandar esse rapaz embora, porque ele queimou um cartucho caro aqui na empresa. E queimou outro cartucho, esse cartucho era caro, vou descontar do salário dele, vou mandar ele embora. Estou avisando para o senhor, porque o senhor depois não falar que eu sou ruim. Mas eu vou mandar esse menino embora, porque tudo ele fazia errado. E o meu pastor, na época, percebeu, o pastor titular da igreja, e chamou esse menino. Eu lembro que eu estava com ele no escritório na hora. O pastor chamou e falou assim, irmão, tem algo errado na tua mão. Vou fazer uma unção na sua mão, porque tudo que você coloca a mão quebra, dá errado. E ele estendeu a mão, eu estava no escritório. E o pastor ungiu a mão dele e fez uma oração. Meu irmão, daquele dia em diante mudou tudo. A dona que ligava para lá para reclamar dele começou a ligar para elogiar. E dizia assim, pastor, eu não sei o que vocês fizeram com esse menino não. Mas esse menino agora ele está trabalhando muito bem. Tornou-se aqui o meu melhor profissional. E foi crescendo dentro da empresa, irmão, se tornou tão bom dentro da empresa, que o dia que ele quis sair para montar um negócio próprio, ela falou assim, não, você não vai sair da empresa não, de jeito nenhum você vai sair, eu não deixo você sair não, quer aumento, eu te dou aumento, mas você não pode mais sair da minha empresa. Olha como é que a coisa muda. Ele saiu da empresa, montou um negócio próprio, hoje é casado esse rapaz, e ele vive de consertar impressoras, vive disso. É um empresário dos cartuchos e das máquinas de impressora lá. Mas um dia a mão dele era doente, mirrada. Você percebe que no mundo espiritual tem pessoas que são assim? Tudo que coloca a mão dá errado. Precisa de uma bênção na sua mão. Bastou uma oração do pastor para que aquelas mãos começassem a produzir. Então, tem pessoas que são assim, irmãos. A mão direita ou a esquerda, enfim, aqui é simbólico, né? Mas a mão direita é a mão mais forte. E essa mão não produzia. Tem pessoas que, como esse homem, não produzem. Jesus quer curar você hoje aqui. Amém ou não amém? Quem crê que Jesus hoje vai curar a sua mão? E talvez, não é esse o seu caso, mas a mão mirrada, ela fala de muita coisa. Fala de pessoas que não conseguem trabalhar para Jesus. Começam a fazer algo, mas não conseguem continuar. Começam no evangelismo, mas depois param. Às vezes começaram a ser obreiros, mas pararam. Começaram a fazer algo, a mão representa o trabalho, você trabalha com as mãos, e tem gente que a mão dele é doente, ele não consegue trabalhar para Jesus, começa a fazer e para, não consegue dar continuidade. A mão mirrada é também aquela pessoa que não consegue segurar as bênçãos. Você consegue imaginar alguém segurando alguma coisa com a mão assim? Imagina que você vai dar, por exemplo, um punhado de biscoito na mão dele, vai cair tudo. Ele não consegue segurar a bênção que Deus dá a ele. Deus até dá a bênção, mas ele não consegue manter.
Ele começa a namorar, mas não consegue casar. Ele começa a fazer um curso, mas não consegue terminar. Recebe algo, mas não fica com ele. Recebe hoje, mas o dinheiro vai embora. Ele perde tudo. Tudo que ele recebe, ele perde. Tudo que vem à mão dele, ele perde. Ele não consegue segurar. A mão dele é mirrada. Jesus curou a mão desse homem. Jesus falou, olha, vem para o meio. Ele veio para o meio. Jesus então toca na mão dele. E ele estende a mão ali. Jesus toca e Jesus cura a mão dele. Diga glória a Deus. Agora a vida dele andar. Talvez a sua vida está assim também. Pastor, minha vida está parada. Minha mão parece que está mirrada. Porque tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu monto um negócio, não dá certo. E onde eu trabalho a coisa não flui. Vai começar a fluir hoje se você deixar Jesus tocar na sua mão e curar você. Diga glória a Deus. E Ele quer curar a sua mão, Ele quer abençoar. Mas olha, eu queria me aprofundar um pouquinho no texto com você. Até aqui você conhece. O homem que tinha a mão mirrada foi curado. Mas tinha gente ali que estava também tão doente quanto ele. E precisava ser curado e não sabia. As pessoas, quando viam aquele homem com a mão doente, deviam falar assim, coitadinho dele, né? Puxa, eu estou com pena dele, olha a mão dele como é que está. Mas tinham outras pessoas doentes ali também. Quem eram os doentes que ali estavam? Olha o texto comigo, você vai entender. Quem eram as pessoas doentes? Esse tinha a mão mirrada, mas tinha gente pior ali. Olha o verso 7. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos. Preste atenção aqui um pouquinho. Este homem tinha a mão mirrada, mas tinha pessoas ali que tinham a mente mirrada. Tem pessoas que não têm a mão mirrada. A mão é boa, porém a mente é mirrada. A mente não produz. A mente é doente, a mente é morta, não produz. Os escribas eram assim. O que era um escriba? Escriba era o homem que copiava a Bíblia à mão. Não tinha gráfica. Eram homens com uma letra muito bonita. Quem aqui tem letra muito bonita? Ninguém tem letra bonita? Quem tem a letra bonita? Você pode dizer assim, pastor, a minha é bonita, a minha irmã aqui. Você também? Você podia ser escriba. Eu ia trazer eu encomendar, falar assim, Marcelo, vai fazer uma Bíblia para mim. Aí cobrava, quanto que a senhora cobra aí? A senhora escrever para mim, letra bonitinha, escrevia lá. A mão é boa. Quem escreve com letra bonita tem mão boa, não tem? Tem, a mão dele não tinha problema. A mão dos escribas não tinha defeito, a mão deles era boa. Porém, a mente era mirrada. Por quê? Estavam torcendo para Jesus curar. E quando Jesus curasse, eles iam acusar Jesus. Ah lá, ó, curou no sábado, esse Jesus não vale nada. Ora, se Jesus cura alguém, Jesus não é bom? É bom ou não é? Eles estavam torcendo para que Jesus curasse, mas não para exaltar Jesus, para acusar Jesus. Eram contra Jesus. A mente deles torcia contra. Mas a mão era boa. Diga graças a Deus. Tem pessoas, irmão, que têm a mão boa, mas a mente mirrada. A mão é boa. Por exemplo, ele trabalha bem. Ele é um bom cozinheiro. Tem pessoas que cozinham, mas cozinham bem demais, aquele tempero diferenciado, né? Em Minas Gerais, então, hein? A culinária de Minas é algo fantástico. Tem pessoas que têm a mão boa, é um bom cozinheiro, é um bom pedreiro, é um bom pintor, é um bom eletricista, é um bom jardineiro, sei lá, é bom em tudo que ele faz, a mão dele é boa, ele é excelente profissional, porém ele não prospera porque a mão é boa, mas a mente é errada. A mão é boa, ele sabe fazer a coisa, mas a mente é mirrada. Eu conheço pessoas que não sabem fazer de tudo se imaginar. Camarada eletricista, bombeiro, é motorista, é chaveiro. Eu conheci um que sabia fazer tanta coisa, mas o camarada tinha umas 20 profissões pelo menos. Mas não conseguia prosperar de jeito nenhum, vivia dependendo dos outros. Você conhece alguém assim, que sabe fazer um monte de coisa, tem um monte de talentos, um monte de aptidões, porém não prospera? Como pode alguém com tanto talento não prosperar? Com uma mão tão boa e não prosperar? É porque a mão é boa, mas a mente é mirrada. Como está a sua mente? O que é a mão mirrada, irmão? O que é a mente mirrada, perdão? Aquela mente, irmãos, que não produz, sabe por quê? Porque não acredita. Aquela pessoa que pensa pequeno.
Às vezes ele tem uma mão boa, mas ele não é capaz de acreditar nele mesmo. E ele vive pensando assim, não, isso aí não é para mim. Eu nunca vou conseguir. Eu não sou capaz. Não, não dá para mim. Isso aí não é para mim. Eu nunca vou chegar lá. Isso é mente mirrada. Pessoa que não acredita nela mesma. Pessoa que duvida da sua própria capacidade. Pessoa que sabe fazer a coisa, mas não vou conseguir não, fulano. Não dá certo não. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar lá. Isso não é para mim, nunca vai dar certo. Quem sou eu para ter isso daí? Quem sou eu para ter esse negócio? Quem sou eu para ter? Eu prosperar? Quem sou eu? Coitado de mim. Quem pensa assim tem a mente mirrada. A mão é boa, mas a mente é mirrada. Jesus quer curar os dois. Quer curar a mão mirrada, se ela está mirrada, doente, morta, não produz, mas quer curar também a mente, irmãos. Eu costumo falar que, na verdade, a prosperidade não está no bolso da pessoa. Está na mente. A miséria também não está no bolso. Está na mente. Você vai encontrar pessoas que ganham um pouquinho, não tem um salário tão grande, mas tem tudo. Eu conheço, lembro uma senhora que ela ganhava um salário pequeno e o marido, de vez em quando, não tinha um emprego direito, era bico sobre bico. Mas se você fosse na casa dela, você ia encontrar tudo direitinho, tudo do bom e do melhor na casa dela. E não ganhava aquele salário monstruoso. Você devia imaginar assim, poxa, essa senhora ganha muito bem. Não. Agora, você vai encontrar pessoas também que têm um salário muito grande, porém, o dinheiro some. Eu me lembro de uma senhora, há muitos anos, ganhava 7 mil reais por mês. E um dia cortaram a luz dela. E ela não tinha como pagar a luz, ganhando 7 mil reais por mês. Com 7 mil reais você não paga um rolo de luz? Era uma coisa assim assustadora. Como pode alguém com um salário desse? Mas por quê? A mão mirrada, a mente mirrada. Ela até recebia, mas não sabia administrar. Como é que anda a sua mente hoje? Às vezes a mente está mirrada. Quem sou eu para ter, pastor? Quem sou eu para chegar lá? Não, você vai chegar em nome de Jesus. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Tem que mudar, irmão. Eu vou contar um exemplo para você, que também é um pouquinho de um testemunho meu. Eu lembro quando eu tinha aí vamos botar que tinha 9 anos de idade. Eu estava lavando um quichute que eu tinha. Quem é que já teve um quichutinho? O famoso quichutinho. Na nossa época era quichute ou conga, né? Não tinha outra coisa. Hoje em dia a garotada vai pro colégio de Nike. Tinha esse negócio com a gente, né? Era o quichutinho que aguentava, né? Eu estava limpando o meu quichute, lavando uma bacia que a gente tinha assim. E aí meu irmão mais velho chegou para mim e falou assim, Paulo, você está lavando o quichute, mas por que você não lava embaixo a sola do quichute? Eu respondi ele igual o Chaves responderia, né? Eu falei, vai sujar de novo, para que eu vou lavar? Criança, né? Sabe como é que criança é? Aí ele falou para mim assim, poxa, Paulo, mas se um dia você tiver um carro, então você não vai lavar o pneu do carro porque o pneu vai rodar no chão e vai sujar? E eu lembro da minha resposta para ele. Eu disse, eu nunca vou ter um carro. O que leva uma criança de 9 anos de idade a fazer uma declaração dessa? Eu nunca vou ter um carro. Por que eu disse isso? Talvez pelo histórico de nossa família, onde ninguém tinha tido um carro. Então, porque ninguém nunca teve, você acha que você também nunca vai ter. Você percebe que a mente mirrada às vezes começa na infância? Eu costumo brincar que as irmãs, quando brincavam de roda, quem você cantava lá? Eu sou pobre, pobre, pobre de tanto você cantar isso, né? Porque eu não cantava que era rico. Às vezes, na nossa infância, a gente já começa assim. Vai pedir dinheiro, papai, ele não tem. O meu não tinha realmente. E aí você pensa assim, poxa, ele não tem, então não vou pedir. Então o certo é isso, é assim que tem que ser a vida. A gente não tem que ter mesmo, não precisa ter e tal. E você vai crescendo assim. E eu lembro um dia em que eu cresci, né, depois que eu já estava na igreja. A coisa começou a mudar depois que eu fui para a igreja. Mas na minha infância ela foi assim. A gente nunca tinha nada, então você se acostuma a não ter. Você não liga mais. Eu lembro que minha mãe trabalhava
ela lavava roupas, né, para complementar a renda. Meu pai é pedreiro. E a gente nunca tinha uma merenda para levar para o colégio. Eu estudei durante 3 anos para poder levar merenda a primeira vez, você acredita? Primeiro dia que eu fui levar merenda. Minha mãe lavou umas roupas lá, aí deu um dinheirinho para mim e para o meu irmão. Vamos botar que fosse hoje, sei lá, uns R$3. Não era mais que isso, não. Vamos botar R$5, que dava para comprar um pão com mortadela. E o meu sonho era comer um pão com mortadela na cantina do colégio. Chegou o dia, né? Minha mãe me deu o dinheirinho e eu nem dormia aquela noite. Eu estudava de manhã cedo, ficava sonhando com pão com mortadela, sonhando com pão com mortadela. Aí quando o dia clareou, fui para o colégio. Aí toda hora perguntando pro vizinho do lado, eu não tinha relógio, né? Que horas tem? Que horas tem? Puxa, Paulo, tu tá chato, e toda hora tu quer saber a hora. Eu quero a hora do recreio, né, irmão? Deu uma hora do recreio, eu desci igual uma bala. Cheguei na cantina, pão com mortadela. O camarada me deu meu pão. 3 anos esperando por esse momento, né, irmão? Aí eu saí, vou comer o meu pão quietinho num canto, peguei o pão, quando eu vou saindo de fininho, não veio um abençoado, me deu um encontrão e o pão caiu, irmão? Você ri porque não foi você. O pátio do colégio era de pó de pedra, tinha nem como pegar. Eu sentei no canto, meu irmão veio com o pão dele, falou, Paulo, o que aconteceu? O que aconteceu? O rapaz me esbarrou ali, 3 anos esperando pelo... Não estou contando para você ter pena de mim, não. Estou contando para você como é que era a nossa história, a nossa situação. Como é que você cresce? Pensando assim, eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter. Graças a Deus, nunca faltou a comida. Amém, Jesus? Arroz e feijão não faltava, não. Nunca faltou. Meu pai nunca me deixou passar fome. Uma coisa era apertada, que eu estou dizendo para você. Não tinha pão. Minha mãe fazia bolinho de chuva. Eu gosto muito de bolinho de chuva. Minha mãe dava o jeito dela. Não tinha café. Água doce, água com açúcar, não tem problema, não tem pó, mas dá pra... Com fome não ficava, não. Mas, enfim, o tempo passa e a gente cresce assim, pensando assim, eu nunca vou ter. Aí um dia, eu lembro que eu já na igreja, um obreiro me deu uma carona. E esse obreiro tinha muita prosperidade. E dentro do carro dele, ele disse para mim, eu trabalhava, era solteiro, ele falou assim, Paulo, compra um carro para você. Aí eu respondi, quem sou eu para ter um carro com o salário que eu ganho? Olha a mente mirrada, ainda estava mirrada, cresceu assim. Mas ali ele corrigiu a minha mente mirrada. Ele virou para mim e disse assim, Paulo, quem é? Ele parou o carro e falou, quem é você, Paulo? Eu vou dizer quem é você. Você é filho do rei, você pode ter. Aquela palavra mudou a minha vida. Eu subi para minha casa pensando diferente, eu já não pensava assim, quem sou eu para ter? Agora eu pensava, eu sou filho do rei, eu posso ter. Eu comecei a pensar dessa forma, eu sou filho do rei, eu posso ter. Eu sou filho do rei, eu posso ter. E aí, lendo a palavra de Deus, a palavra diz que se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, o Pai faz essa coisa no céu. Eu trabalhava numa empresa que era muito difícil, atrasava pagamento e tal, mas mesmo assim eu consegui juntar um dinheirinho. Eu falo dinheirinho que era dinheirinho mesmo, era R$100. Eu lembro que eu falei com a minha esposa, falei, Cristina, você concorda comigo que dentro de 3 meses eu vou estar de carro? Ela concordou. Sabe quanto eu tinha guardado? R$100. Você compra carro com R$100? Nem carrinho de mão. Mas eu falei com Deus, Deus, eu tenho R$100 guardado. Dentro de 3 meses eu vou estar de carro. A fé é uma coisa meio louca, né? Quando você está com fé, você está com fé. Não tem esse negócio. A fé grita dentro de você que você vai ter. O missionário, uma vez pregando, disse, a fé não tem limite. A fé é igual um boi selvagem. Você não consegue dominar um boi selvagem. Quem é que segura alguém que tem fé? Ninguém segura. E aí, irmãos, quando eu concordei com ela, Deus começou a agir. Se 2 pessoas concordarem, Deus faz do céu. Aí tinha um rapaz, olha como é que Deus faz a coisa. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele nem era de Jesus. Mas às vezes Deus vai abençoar o ímpio para que a bênção chegue até o justo. Ele tinha um carro. Na época era um Gol 83. E conseguiu comprar um outro, um Cadete 92. Ficou com 2 carros.
Aí chegou para mim e falou para mim: Paulo, eu estou com 2 carros. Arruma alguém para comprar o outro carro que eu quero vender o Gol. Eu falei para ele: já tem um comprador. Ele falou: quem, Paulo? Eu falei: eu. Ele disse: mas quanto você tem? Eu falei: R$100. Ele podia ter me dado um murro, né? Oferecer R$100 no carro do cara. Eu estava brincando com ele, mas ele virou para mim e falou assim: Paulo, o carro vai ser seu. E sumiu. Eu fui trabalhar, estou trabalhando e tal, esqueci, né? Eu estava brincando com ele. No final do dia ele me procurou e disse: Paulo, o carro é seu. Eu falei: como assim o carro é meu? Ele disse: olha, o patrão antecipou as suas férias, que iam vencer daqui a 8 meses. Você junta com os R$100 que você tem, eu vou fazer o carro baratinho para você, o carro é seu. Irmãos, em 1 mês e meio, eu estava com o carro na minha mão. Eu falei 3 meses. Jesus me deu em 1 mês e meio. Não deu tempo nem de fazer garagem. O carro dormiu no sereno. Eu fui deixar no quintal do vizinho, ele disse: não, Paulo, aqui eu vou botar areia, pedra, aqui não dá não. Fui no outro vizinho, o carro dormiu na rua. Mas eu falei 3 meses, Jesus me deu em 1 mês e meio. Porque Jesus viu a minha fé e disse: Paulo, então eu vou te dar. Já que você está com fé, eu lhe dou. E de lá para cá, Jesus me deu outros. A gente vai melhorando assim, né? Não estou dizendo que você tem que ter um carro, que você é obrigado a ter um carro. Estou dizendo para você que a minha mente era mirrada, mas naquele dia em que alguém disse: Paulo, você é filho do rei, você pode ter, a mente mudou. Meu irmão, tem que mudar é aqui, ó. Faz assim para o seu irmão, ó. Faz. É aqui que tem que mudar. A mente mirrada tem que ser tirada, essa mente mirrada. Jesus quer mudar essa mentalidade mirrada. Essa mentalidade que diz: eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar lá, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser derrotado. Eu nunca vou prosperar, eu nunca vou vencer. Ah, pastor, esquece isso daí, porque comigo é assim mesmo. Nasci para sofrer mesmo. Meu irmão, isso é mente mirrada e Jesus quer curar hoje. Talvez você tenha uma mão muito boa, é muito bom no que faz, excelente costureira, excelente em tudo que você faz, mas não prospera porque está faltando, ó, aqui, ó, a mente. A mente é mirrada. A palavra diz assim: como imaginou na sua alma, assim é. A alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto. Como você imagina, assim é. Imaginou que não pode? Não pode mesmo não. Imaginou que não vai chegar? Nunca vai chegar mesmo não. Mas começa a imaginar que você pode. Começa a imaginar que você é capaz. E Jesus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Mudou a minha, irmão. Mudou a minha história. Pode mudar a sua também em nome de Jesus. Quando eu entendi, eu sou filho do rei, eu posso ter. Ali a coisa começou a andar. A coisa foi só melhorando para a glória de Deus. E Jesus quer que isso aconteça na sua vida também. Você não pode ter a mente mirrada. Tem um livro antigo do Kenneth Hagin que ele fala sobre a águia e ele dá muitas lições ali. Inclusive ele fala sobre a águia e a galinha. A galinha se contenta com pouco, é ou não é? A galinha fica lá no quintal ciscando, né? Acha uma formiguinha, tá bom? Acha uma minhoquinha, tá bom? Tá tudo bom. E não é assim? Há pessoas que às vezes estão assim, se contenta com um pouquinho, tá bom, pastor, assim tá bom. Agora a águia não. A águia quer coisas grandes, diga glória a Deus, irmão. A águia voa alto e quer presas grandes. Você pode alcançar coisas muito grandes, vitórias muito grandes. Como é que você tem pensado? Como águia ou como galinha? Águia ou galinha? Como é que você tem pensado? A galinha se contenta com um pouquinho. A galinha, o máximo que voa é até em cima da árvore, né? Em cima da casa, né? Dá uns voozinhos pequenininhos. E às vezes a pessoa está assim, se contentando. Não, está muito bom aqui, pastor, está muito bom. E Deus quer te dar algo muito maior, mas você, não, está bom aqui. Seja águia a partir de hoje. Voe mais alto a partir de hoje. Alcance vitórias maiores. Sonhe mais alto a partir de hoje. Um dos homens mais ricos do Brasil, em um livro, ele disse que você sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, então sonhe grande logo de uma vez. Puxa. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Já que é para sonhar, sonhe grande.
Por que sonhar grande? Porque o nosso Deus é um Deus grande, irmãos. Crie, trace uma meta grande para a sua vida. Metas, entenda, o traçar uma meta grande não quer dizer que eu vou chegar nessa meta grande, mas pelo menos eu vou estar motivado. Crie uma meta grande para te motivar. Alguém um dia criou uma meta gigantesca. Um homem disse certa vez: eu vou voar. O que você acha que disseram para o Santos Dumont quando ele declarou que ia voar? Ele só não foi preso porque ele era rico. O nego botava ele numa camisa de força. Olha lá o camarada doido falando que vai voar. Como é que você acha que receberam isso? Eu vou voar. A meta dele era grande, irmãos. A meta dele era absurda. Crie também uma meta absurda para você. Diga a Deus: eu vou chegar nesse patamar aqui, eu vou chegar lá. Minha empresa vai chegar nesse ponto, vai ser assim. Crie uma meta grande. Duvidaram que o homem fosse voar, mas não é que ele voou? E quando você anda de avião, não tem como você não lembrar dele. Lá em cima você lembra, você fala: pô, o camarada era bom mesmo, porque o camarada... Né? É incrível, Clarinha. Quando você está por cima das nuvens, não tem como não lembrar do homem que criou o avião. A meta dele foi alcançada. Diga graças a Deus, irmão. Fale assim para o seu irmão: comece a sonhar grande a partir de hoje. Ei, talvez a sua mão é boa. Você é um bom profissional, bom cozinheiro, bom em tudo que faz, é um bom trabalhador, mas não prospera porque a mente é mirrada. Comece a pensar mais alto a partir de agora. Comece a sonhar mais alto a partir de agora e Deus vai abençoar você em nome de Jesus. A mão é boa, mas às vezes a mente é mirrada. Eu já vou fazer oração com você. Eu lembro um caso uma vez. Olha como é que a mente às vezes é mirrada. Eu vi uma vez uma placa. Uma pessoa fez uma placa de vendendo picolé. Vamos botar, a pessoa quer vender picolé, aí colocou uma plaquinha: vendo picolé. Mas sabe como é que era essa placa? Você vai se assustar. A pessoa pegou uma tampa de privada, diante de Deus, escreveu na tampa da privada: vendo picolé, e colou na parede. Você compraria um picolé? Estou te falando sério, não é conversa não. Você ia comprar um picolé? Sério mesmo? Você compraria um picolé desse? Talvez o picolé fosse até gostoso, mas a mente da pessoa era mirrada. Como é que você me bota uma placa dessa? Faz um banner bonitinho. Vai lá na gráfica, gasta um dinheirinho, o banner não é tão caro não. Coloca um banner bonitinho com picolé, sei lá, um menino chupando, todo gostoso, todo feliz, com um picolézinho dele na mão. Sei lá, né, irmão? Ou então simplesmente escrevendo picolé, mas não faz um negócio desse. Como é que quer vender? Talvez pessoas, se for economizar, né? Ao invés de eu gastar o dinheiro com a placa, eu pego ali a tampa da privada que está jogada e já faço. Não vai vender. Não vai. Aí reclama que não vende, né? Mas ninguém compra o meu picolé. Jesus quer curar a sua mão. Amém, Jesus? Mas quer curar também a sua mente mirrada. Às vezes não avança, não prospera, não vai para frente, porque a mente é mirrada. Os escribas que ali estavam tinham mãos boas, mas a mente era mirrada, porque o homem foi curado, e ao invés de ficar feliz porque o homem foi curado, ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus curou o homem. Meu irmão, a mente mirrada torce contra os outros. A mente mirrada fica infeliz quando alguém prospera. A mente mirrada, quando alguém consegue alguma coisa, fica torcendo contra. Se alguém comprou um carro, tomara que o carro quebra. Se alguém chegou a algum patamar, tomara que não consegue ficar lá. Essa é a mente mirrada, a mente que torce contra os outros, não fica feliz com o sucesso de ninguém. É a mente do invejoso, que tem inveja do brilho dos outros. A mente mirrada faz com que a pessoa olhe aquilo que o outro tem e torça para que aquilo dê errado. Estavam torcendo: olha, Jesus curou o homem no sábado, mas não podia curar esse homem hoje. Tanto dia para ser curado, logo hoje. Estavam insatisfeitos com a cura que Jesus operou. A mão mirrada faz a pessoa torcer contra, irmão. Faz a pessoa ver o sucesso dos outros e ficar revoltado. Conta-se que um dia a cobra estava perseguindo um vagalume. E o vagalume ia piscando. Pss, pss, e a cobra atrás dele. E o vagalume vai para lá, a cobra vai atrás. O vagalume vem para cá, a cobra vai atrás, em cima de uma árvore. Pss, pss.
E teve uma hora que a cobra pegou o vagalume. E o vagalume disse para ela: Dona Cobra, eu sei que a senhora vai me devorar, mas antes de me devorar, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela disse: pode. Vou te devorar mesmo. Aí ele perguntou assim: cobra come vagalume? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Pelo que eu sei, a senhora come passarinho, come rato, come vagalume. Por que a senhora vai me devorar? Ela disse: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas eu vou devorar você. Mas por que, dona Cobra? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, vai me devorar por quê? E a cobra disse: sabe por que eu vou devorar você, vagalume? Porque eu não suporto ver você brilhar. Teu brilho me incomoda, você fica piscando, isso aí me incomoda. Irmão, nosso brilho incomoda os outros. Quem tem a mão mirrada fica incomodado com aquele que prospera. Ah lá, ele prosperou de novo, comprou mais um carro, olha lá, acabou a casa dele, olha lá, chegou. A mão mirrada faz você desejar que a pessoa não prospere, irmão. Os escribas que eles estavam também precisavam ser curados. O homem tinha a mão mirrada, mas tinham pessoas que tinham a mente mirrada. Jesus quer curar a sua mão, mas também a sua mente. Diga graças a Deus. Hoje ele vai fazer uma cura completa aqui. Passe a sonhar grande a partir de agora. Que Jesus cure hoje a sua mão, para você onde tocar prospere. Talvez até hoje foi assim: pastor, onde eu toco não dá certo, onde eu toco não prospera. Vai mudar isso a partir de hoje, amém, Jesus? Mas ele vai curar também a sua mente, para você passar a pensar grande a partir de agora. A Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, você vai chegar lá. Amém, Jesus? Para de pensar assim: quem sou eu para ter? Quem sou eu? Não, você pode. Você vai chegar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus. Amém, Jesus? Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.